Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, falar mais um pouquinho do nosso novo mundo. Hoje eu vou comentar um trecho desse livro aqui, ó, Abundância, que eu falei no vídeo passado. O que esse livro fala, em resumo? Ele foi fundado por um estudioso futurista, inclusive ele foi um do fundador da Singularity University, que em parceria com a NASA, lá nos Estados Unidos, é uma universidade que trata do futuro, né? Eles resolvem problemas do futuro, problemas que ainda estão para acontecer, eles tentam descobrir soluções para resolver. Estão utilizando 4 pilares, né? Que é bio, como é que é? Biotecnologia, nanotecnologia, é, robótica e inteligência artificial. Com esses 4 pilares, eles acreditam que será a revolução, né? A revolução tecnológica dos próximos anos. E aqui fala sobre diversos problemas globais e mundiais que podem ser resolvidos. E eles falam que a própria tecnologia ela vai contribuir para a abundância, ou seja, esses problemas a própria tecnologia ela vai auxiliar a resolver. Então aqui cita alguns problemas, como por exemplo a água, a fome, energia, educação, assistência médica e liberdade. Hoje eu vou falar da água. Então qual que o que muito interessante que fala da água? Vocês sabem que lá na África existem aldeias que as mulheres por dia elas percorrem 4 horas a pé para buscar água para a família e muitas vezes carregam 18 litros na cabeça, que em termos de peso, né, de massa, 18 litros são 18 quilos, mais o peso da lata. Na cabeça, percorrem 2 horas para ir, 2 horas para voltar, em média, para trazer água para a população, né, na África. Isso a gente está no ano, depois do ano 2000, né, 2014, para vocês verem. E o que é interessante aqui, algumas coisas interessantes aqui, por exemplo, 70% da água do mundo é utilizada na agricultura. Para vocês verem como que é desperdiçada, né, entre aspas, ainda não utilizam um meio eficiente para a agricultura. Mais para frente eu vou falar sobre fome em outro vídeo e vou falar sobre uma solução para resolver esse problema de desperdício de água na agricultura. Ou seja, 70% da água do mundo é usada na agricultura, a água potável, né, a água que pode ser utilizada. Numa melancia, por exemplo, para produzir uma melancia, ou seja, a planta desde o início até gerar a melancia, consome 380 litros de água. Uma simples melancia, né? Para quem come carne, quem gosta de carne, 1 quilo de carne consome 20 mil litros de água. Ou seja, um boi, durante a sua vida, até virar consumo, cada quilo dele consome o equivalente a 21 mil litros de água. Pasto, a própria para o boi matar a sede, para ele se alimentar do pasto, esse pasto consome água, que é da agricultura, para vocês terem ideia, né? Olha só, outra coisa interessante aqui, ó, a educação afetada. Sabia que a educação afeta a água? Porque 443 milhões de dias escolares ao ano, isso no mundo, tá? São perdidos devido a doenças relacionadas à água. E outro fato interessante aqui, ó, para produzir um microchip, vocês estão assistindo esse vídeo através de um computador. Tem diversos chips no computador que vocês estão assistindo. Para produzir apenas um microchip que tem nesse computador, são consumidos 132 litros de água, tá? E uma única fábrica da Intel produz milhões de chips ao mês. Então multiplica por 132 por alguns milhões por mês, quantos litros de água são consumidos para produzir um chip, né? Outra coisa aqui, ó,
que interessante. É, a água também é responsável, ou a falta dela é responsável por conflitos, porque essa água ela separa países que estão em crises, em guerras civis. Então são divisores, né? Divisor de águas, né? Sem querer fazer trocadilho, mas a água acaba separando. E 3,5 milhões de pessoas por ano morrem por doenças relacionadas à água, tá? Então são muitos problemas, né? Problema demais. Vou ver se eu acho mais alguma coisa aqui, ó. Olha que interessante. Anualmente, os seres humanos eles consomem quase 50 bilhões de litros de água engarrafada. E você sabe que essas águas engarrafadas é o que a gente chama de água fóssil. São águas que levaram milhões e milhões de anos nos lençóis subterrâneos para serem sedimentadas, gerados sais minerais e tudo. E a gente está pegando essa água fóssil, estamos engarrafando essa água e estamos vendendo. Por ano, são 50 bilhões de águas engarrafadas. Isso está destruindo essas águas fósseis, né, que a gente chama de água fóssil. Para você ter uma ideia aqui, ó, outra coisa interessante. 97,3% da água do planeta é salgada demais para o consumo. E 2% são imobilizadas como gelo, né, nos polos. Então a gente não pode utilizar. Ou seja, sobra 0,5% de água que tem alguma, entre aspas, né, salvação para a gente poder utilizar. E está desperdiçando. Então, eu vou citar alguns problemas. Então, por que eu estou falando isso? A água é um problema sério no planeta e quem é da área do empreendedorismo, quem quer resolver alguma coisa, pode atuar nessa área. Existe muita demanda e não precisa nem de fazer uma pesquisa de mercado, né? A água todo mundo precisa. Ninguém precisa fazer uma pesquisa de mercado para saber que as pessoas precisam de água. O mundo, né, precisa de água. Então, vou falar aqui algumas soluções que o Kalman, Dean Kamen, ele é autodidata, empresário, multimilionário. Ele tem 440 patentes. Ele criou um sistema que você consegue pegar uma água, né, e ele chamou isso aqui de, quer ver? Stiling, né? Eu vou só pegar o nome aqui. Ele que criou o Segway, para quem não conhece, quem é de Belo Horizonte, lá na Praça Raul Soares, viu os guardas municipais andando naquele patinete elétrico. Foi esse cara que criou. Ele criou um equipamento que é o seguinte. Daqui a pouco eu acho o nome desse equipamento. Mas o que ele faz? Esse equipamento é uma caixa que no lado tem uma mangueira de um lado e uma mangueira do outro. Aí você pega essa mangueira e liga em qualquer coisa molhada. Pode ser esterco, pode ser rio poluído, pode ser no Ribeirão Arruda, pode ser numa rede de esgoto. Então você enfia essa mangueira lá. Aí essa máquina puxa essa água, tem um processo que suga essa água e tem um processo de purificação dessa água e do outro lado sai água pura, esterilizada. E já própria para não própria para consumo, mas água esterilizada inicialmente ele desenvolveu para hemodiálise, mas depois ele desenvolveu uma nova solução para essa água ficar potável e pronta para beber. Então ele criou essa solução, tem instalado em alguns países e criou consome energia, porém 98% da energia que é gasta para purificar essa água, ela é reaproveitada. Ele não fala como aqui não, provavelmente deve ter patenteado. E ele consegue, esse dispositivo o menor consegue produzir de 75 a 150 litros por dia. Ou seja, essa máquina ajudou a resolver diversos problemas em regiões das mais distantes possíveis, tá? Então são alguns exemplos, tá? Vou citar um outro exemplo aqui.
Você sabe que a falta d'água ela contribui para o crescimento populacional desacelerado? Por quê? No interior, principalmente em áreas bem escassas, atualmente a gente está falando do continente africano, porque é dos que foi menos beneficiado com o processo de globalização, com os benefícios, né, que a globalização teve. O continente africano ainda é um continente esquecido. E na parte bem rural do continente, geralmente as famílias elas têm 3 filhos no mínimo, e homens. Por quê? Engraçado como que é o cálculo deles. Para ajudar na roça. Literalmente para ajudar na roça. O primeiro filho é para cuidar da casa e dos pais quando envelhecerem, tá? Esse primeiro filho. O segundo filho é para cuidar da lavoura e poder continuar, né, com o serviço da lavoura e também para conseguir dinheiro para sustentar o terceiro filho, que esse terceiro filho é para estudar, ele é planejado para estudar e tentar melhorar de vida. Então é assim que eles pensam lá no interior. E tem o quarto filho, né? Por quê? Eles sempre consideram que um vai morrer. Por falta d'água ou por doenças relacionadas à água e também por fome, por falta de alimentos, dada a escassez de água e irrigação. Então, com essa cultura de levar água a esses locais, as famílias começam a ter uma maior segurança de sobrevida. Em vez de ter 4 filhos, passam a ter 3, porque elas sabem agora que um não vai morrer. E depois passam a ter 2, por quê? Não vai precisar de ficar um para cuidar da família com as doenças que os pais, né, os entes queridos mais velhos, tiveram, dada a desnutrição e a falta de saneamento. Para vocês entenderem como que a água é importante ter no controle populacional. Com a nanotecnologia também, a água, foi possível criar filtros, pequenos filtros, são pequenos canudos ou pequenas garrafinhas que você coloca em qualquer rio e graças à nanotecnologia, ou seja, são filtros bem minúsculos, utilizando as técnicas de nanotecnologia que consegue filtrar até os vírus, impedir até que os vírus e bactérias menores possam passar pelo filtro. Que esse filtro tradicional ele não filtra vírus, né, e muitas bactérias passam. Então, regiões afetadas, esse filtro que a gente utiliza aqui ele não funciona. Então, esses nanofiltros são pequenos canudos, pequenas garrafinhas d'água, ele já consegue filtrar. Então, a própria pessoa ela pode ir lá no rio, ela pode colher ou beber diretamente da fonte de água suja e contaminada, e do outro lado, né, água pura e limpa, esterilizada. Vou falar um pouco da solução para o saneamento. Com o avanço da tecnologia, o que eles estão pesquisando, né? Sabiam que nos Estados Unidos, por exemplo, quer ver? Olha que interessante. Apenas Los Angeles, Miami e Chicago. Eu estou dando exemplos de lá, que são dados que eu tenho de lá. 4,7 trilhões de litros de água são desperdiçados por privadas. Falando a palavra correta aqui, por privada. Por que eu falo desperdiçado? Porque a gente não encontra uma solução ainda. A privada existem controvérsias, né, sobre quem inventou, mas uma das vertentes aqui fala que foi criada no século 206 a.C., da dinastia Han, e o outro da dinastia chinesa, né, 2.400 anos atrás. Então, eles estão pesquisando para desenvolver uma privada que ela não usa tubulação de esgoto, não usa
não gasta água e não gasta energia elétrica. E ao mesmo tempo ela usa as fezes como combustível, tá? A ureia também como combustível. Então consegue gerar energia para você carregar. E você vai poder ligar o seu celular na privada, né? Na verdade, a própria decomposição, o processo de decomposição, ele gera energia e você vai conseguir recarregar seus equipamentos eletrônicos, alguns, e também gerar energia para a residência. É possível gerar uma quantidade interessante de energia. Já existe tecnologia para isso. O pessoal, os pesquisadores agora, eles estão trabalhando para reduzir o custo a meio centavo por dia, que é o custo que eles consideram aceitável para os países em desenvolvimento. Quem está financiando isso, vocês já devem ter ouvido falar bastante, é a Fundação Bill Gates, Melinda Gates, que é a chamada privada tecnológica. Bom, gente, eu falei um pouco da água, na verdade, eu falei dos problemas, da importância, mais do que todos já sabemos da água. Eu tentei mostrar um pouquinho um cuidado a mais que a gente tem que ter com a água, que a gente não está tendo, e das oportunidades para quem quer atuar em alguma solução para resolver o problema da escassez de água, né? Não a falta d'água, porque a água ela é reciclável, tem o ciclo da água, que evapora, cai. Mas o problema é a utilização dessa água disponível, né? A disponibilidade da água potável. Que, além disso, a distribuição da água, assim como tem distribuição de renda financeira, tem a distribuição de água que ela não é igual para todos. Então tem muita gente precisando, muitas soluções. A gente pode pensar em resolver não só esses grandes problemas que eu falei, mas alguns problemas, mesmo que não sejam problemas de outros países, que inicialmente a gente não queira ou não dê conta de resolver de outros países. No Brasil existem muitas regiões que têm falta d'água e a gente pode tentar resolver, tá? Levantei essa questão. Eu vou continuar falando desse assunto em alguns 2 ou 3 vídeos sobre a falta de alimentos, né? Algumas soluções que eu falei para resolver o problema de irrigar, né? E a agricultura, que 70% de toda a água no planeta é usada para irrigação. É possível você cultivar com muito menos de 70% de gasto, né? de água. Vou falar na parte de alimentação. Vou falar também sobre a parte de energia, a parte de liberdade, né? E alguns outros assuntos relacionados do livro, para depois a gente poder direcionar mais o nosso assunto, tá bom? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham se inspirado, entendido alguns problemas que eu quis levantar para quem quer resolver problema, né? Aqui a gente contribui para resolver o problema através do empreendedorismo. Espero que eu possa ter levantado alguns problemas importantes, dependendo da sua área e da sua forma inspiradora e de inspirar. Talvez alguns de vocês possam pensar em alguma solução para ajudar a resolver esses problemas nesse vídeo, por exemplo, da água. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.